Queridos, eu quero compartilhar com você. Você sabe que tenho vivido um momento tão especial, principalmente nesse final de semana, mas eu tenho pensado a respeito de algo que tem mexido no meu coração, especialmente porque esses dias a gente trocou o guarda-roupa lá em casa, e a gente teve que tirar tudo, esvaziar o guarda-roupa, para colocar o novo no lugar, e a gente foi tirando as coisas do guarda-roupa, foi colocando lá no escritório, em cima da poltrona. Quando a gente terminou, eu fiquei olhando para aquela montanha de roupa, irmãos. De repente, a Andréia chegou e eu perguntei para ela assim: amor, quando nós morrermos, vão fazer uma montanha desse jeito com as nossas coisas. Você parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que tipo de montanha vai definir a história da sua vida? Você já parou para pensar que talvez todo o nosso esforço se resuma a uma montanha de coisas que perecem e que passam? Sabe, todo mundo quer chegar no topo de alguma montanha. Esses dias eu vi que há uma fila para subir, para chegar no topo do Monte Everest, o pico mais alto do mundo. E existe aquela concorrência para chegar lá em cima, só que muitos morrem pelo caminho. E aqueles que conseguem chegar no topo daquela montanha, tiveram que abrir mão de muita coisa, deixar muita coisa para trás, tiveram que aliviar a bagagem, renunciar a tantas coisas que eles gostavam. Abriram mão de sonhos, abriram mão de recursos, de tempo, para investir no sonho de chegar no topo daquela montanha. E é exatamente isso que muitas das vezes define a nossa vida, porque a gente abre mão de tantas coisas por causa de algumas poucas. Muita gente fala assim: eu não consigo dizer não, eu tenho dificuldade de dizer não, eu não consigo, sabe por quê? Eu me sinto assim constrangido, eu me sinto assim, sabe, eu não gosto de contrariar as pessoas, eu não quero discordar, eu não quero desagradar, é tão difícil dizer não. Mas deixa eu te dizer algo: para tudo aquilo que você diz sim, é um não para o restante. Quando você diz sim para subir uma montanha, para perseguir um objetivo, para dedicar a sua vida para uma coisa, todas as outras e a maioria das outras coisas, você de fato está sacrificando, abrindo mão. As opções mais importantes que a gente precisa escolher na vida nos levam para caminhos diferentes. As escolhas que nós temos muitas das vezes vão me levar ou para um lado ou para o outro, e elas nunca vão se encontrar de verdade. Nós estamos dizendo não, nós estamos renunciando, nós estamos de fato perseguindo um objetivo e abrindo mão de todo o resto. É isso que significa a palavra sacrifício. Sacrifício é quando nós matamos todas as outras coisas por causa de uma coisa que nós desejamos. E toda conquista da nossa vida, todo grande acontecimento na nossa vida, só vem depois de um sacrifício. Você só consegue ser aprovado em um concurso por causa de um sacrifício que você fez antes de estudar, renunciar a tantas coisas boas. Você só consegue se casar. Olha, se você, rapaz, vai se casar, saiba que você está abrindo mão de todas as outras mulheres por causa de uma. Claro que todas as outras que se interessariam por você, né? Que não deve ser tanto assim também. Da mesma forma os meninos, as meninas. Nós abrimos mão de tudo mais por causa de uma pessoa. Isso é a definição de sacrifício. Todo o resto morre para dar lugar a algo novo, para dar lugar àquilo que vai permanecer na nossa vida. E eu já consigo perceber que tem uma lista aí na sua cabeça de coisas que precisam morrer,
para dar lugar a algo novo. A gente não consegue mudar de fato enquanto nos apegamos às coisas que precisam passar, que precisam abrir espaço para algo novo, algo que de fato precisa acontecer. Em nome de algo maior, a gente mata todo o resto. Isso a gente está optando por fazer agora mesmo. Em nome de que você está matando tantas opções na sua vida? Qual é a montanha que você está escolhendo subir? Você já parou para pensar e se perguntar se vale a pena o preço? Vale a pena o sacrifício que você está fazendo? Pelo que você está sacrificando? Pelos seus sonhos? Talvez por fama? Talvez por segurança? E deixa eu te perguntar, o que você está sacrificando por Deus? O que você está matando na sua vida para que Deus tenha todo espaço e prioridade? Porque é exatamente isso que Jesus está falando com a gente em Mateus capítulo 13, versículo 44. Quero que você leia junto comigo. Esse texto ele é tão especial, porque Jesus ele nos dá uma história incrível. Diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo para si. O reino de Deus é como um tesouro escondido no campo que alguém encontra. Jesus comparou o reino de Deus a uma transação comercial, comprar e vender. E na verdade, essa é uma transação comercial muito mais específica, porque é uma transação, é uma operação de tudo ou nada. Jesus está dizendo que o reino de Deus é como um homem que foi para o tudo ou nada. É tudo ou nada, eu estou apostando tudo, se der errado vai dar tudo errado, se der certo vai dar tudo certo. Mas isso é o que define o reino de Deus. Não é possível ter o tesouro do reino numa prateleira de conquistas. Ou nós temos o reino, ou nós não temos. Porque todo o governo, todo o tipo de reinado que existe, ele concorre com os outros. E a gente precisa decidir se vai ser o nosso governo, se vai ser tudo por causa do nosso reino ou por causa do reino de Deus. E o reino de Deus tem as suas prioridades, tem o seu jeito de ser. O reino de Deus também tem a sua lista do que é importante. E mesmo que você não saiba dizer assim, eu não tenho essa lista de prioridade, aquilo que você está matando na sua vida está dizendo quais são as suas prioridades. Porque você está dizendo não para tantas coisas, mas para uma você está dizendo sim. Alguma coisa você está perseguindo e você reconhece, olhando o que está ficando para trás. O que está ficando para trás na sua vida? O que você está disposto a abrir mão? O que você está disposto a renunciar? O que você já tem descartado? Sabe, esse topo que a gente conquista, o topo dessa montanha da vida, é feito das coisas que nós deixamos para trás, é feito das coisas que nós renunciamos, é feito das coisas que nós estamos dispostos a abrir mão. Esse topo é o topo da realização, porque a gente se esforçou para conseguir um bom emprego, a gente se esforçou para conseguir um patrimônio, se esforçou para conseguir um bom nome, e é nesse topo que a gente se alegra. É nessa montanha que a gente diz assim, é isso aqui, esse aqui é a minha montanha, aqui é o meu lugar, aqui é o meu espaço, e a nossa alegria, a nossa confiança, a nossa segurança está nessa fortaleza sobre uma montanha, de coisas que a gente sacrificou, que a gente teve coragem de renunciar para alcançar esse lugar. Essa é uma montanha que a gente luta para proteger, e qualquer um que chegue
ameaçando as nossas conquistas, é um obstáculo para a nossa alegria. Qualquer um que chegue ameaçando o que a gente conquistou, a nossa reputação, ameaçando nossos bens, ou até mesmo quem a gente ama. A gente, epa, peraí, na minha montanha você não mexe. Nessa minha alegria você não vai colocar a mão. Mas esse homem da parábola que Jesus está contando, trocou aquilo que dava alegria para ele por uma outra alegria. Ele trocou aquela realização que ele tinha nos bens dele. Ele vende tudo que tem. Ele se desfaz de uma montanha de coisas que agora perderam um sentido, porque ele encontrou uma alegria verdadeira. Por causa da alegria maior, aquele homem sacrificou, renunciou, se desfez, abriu mão de tudo o que tinha. Sacrificou um tipo de alegria por outra, que é eterna. Por outra, que vale a pena viver de verdade. E essa verdadeira alegria nós só encontramos em Jesus. Só encontramos em Jesus. Você sabe o que é frustração na vida? É quando a gente descobre que tudo aquilo que a gente sacrificou, lá no final foi em vão. Você olha para trás e vê que todo o seu esforço, todo o seu tempo, todo o seu investimento, toda a sua preocupação, as noites de lágrima, toda a sua força foi investido em algo que não vai durar, que vai ser acabado, é uma montanha de tristezas. E pior ainda, queridos, naquele último dia, quando nós estaremos diante de Jesus, Ele não vai olhar para a nossa montanha e nos avaliar por ela. Que não importa Jesus as nossas conquistas, não importa Jesus nada do que a gente pode conquistar com a força do nosso braço. Tudo isso vai ser descartado, vai ser jogado fora. E eu acredito que não haverá frustração maior do que essa. Uma montanha de coisas para descarte. Um montão de coisas que vai ser jogada fora. Deixa eu te perguntar, você está sobre essa montanha agora? Você chegou no topo, você chegou no máximo e você se sente seguro aí. Se sente confortável. Talvez é nesse lugar que você encontre significado para a sua vida, mas eu te digo, será que essa é a montanha que você está dizendo, essa é a minha montanha? Porque existe outra que eu quero te apresentar. Existe uma montanha que ela não é feita das nossas conquistas, ela não é feita daquilo que a gente abriu mão, ela é resultado, na verdade, daquilo que Deus fez por nós. E esse é o único topo que importa. Essa é a única conquista que importa para a nossa vida. Sabe que existe um homem que há 4.000 anos atrás, o nome dele é Abraão. Ele pegou o seu único filho e subiu no alto dessa montanha. O único filho que Abraão tinha, aquele filho era seu único herdeiro, aquele filho significava a promessa de Deus para ele, significava o futuro dele, o nome dele. Era tudo que ele tinha, e Abraão sobe essa montanha para oferecer seu destino a Deus. Porque Isaac havia se tornado uma montanha para Abraão, então Abraão precisa subir a montanha de Deus, para dizer que a única coisa que importa é aquilo que Deus quer da gente. E você sabe que 2.000 anos depois de Abraão, o próprio Jesus também subiu essa montanha. O próprio Jesus também escalou, só que agora ele sobe com uma cruz em suas costas. E ele sobe para fazer o sacrifício único e perfeito por nós. Ele sobe para que todos nós pudéssemos ser resgatados, arrebatados da escravidão do pecado e pudéssemos amá-lo.
deixar de amar a montanha das nossas conquistas e passar a amar aquele que se entregou por nós no monte de Deus. Jesus, o Filho de Deus, Ele morreu por nós, Ele se entregou por nós, Ele se deu como sacrifício. E sabe, só existem duas montanhas para mim e para você, porque só existem dois sacrifícios: ou Deus ou eu. Ou você morre para Deus, ou Deus morrerá para você. Qual das duas montanhas você vai escolher? Qual delas você vai subir? Esse é um detalhe. Já tentaram matar Deus e não deu certo. Há 2000 anos atrás Ele foi crucificado, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele está vivo hoje para ajudar você a descer da sua montanha e subir na dele. E vislumbrar de lá do alto as verdadeiras bênçãos e promessas que Ele conquistou para você. E esse é um desafio que eu tenho para você nessa noite. Eu pergunto: qual montanha você vai subir na sua vida? Qual é o lugar alto, o topo que você vai conquistar? Primeiro, não existe problema nenhum você ter uma montanha de coisas. Você pode ter uma montanha de coisas. Não há problema algum em você conquistar coisas boas nesse mundo, e mais do que isso, conquistar para que você possa compartilhar, como um panetone daquele ali. Que coisa boa você poder comprar um panetone e ainda investir em missões. É uma coisa que você vai levar. Não tem problema algum você poder trabalhar e dar uma vida boa para a sua casa, para a sua família, para os seus. Mas eu pergunto a você: qual história essa montanha vai contar sobre você? O que tem preparado para quê? E para quem será? Os seus maiores sonhos, os seus projetos, essa montanha que você quer escalar, vai ser para quê? Deus está chamando você para subir o monte dele, o monte santo do Senhor, porque Ele está te esperando lá em cima. Mas é preciso primeiro se rebaixar, é preciso primeiro se humilhar, é preciso primeiro quebrar-se a si mesmo. É preciso dizer: essa montanha que eu acho tão importante, que me dá significado, eu finquei a bandeira no topo, aqui tem o meu nome, mas eu abro mão disso, porque nada disso é para a eternidade. Eu renuncio a mim mesmo, para que eu possa subir a montanha que Jesus conquistou para mim, porque lá no topo dessa montanha tem o meu nome e o seu nome escrito nela, na cruz. Não é uma bandeira, é uma cruz. Lá o nosso nome, pode ter certeza que está escrito. Sabe, nós somos chamados a sacrificar, a trocar tudo que nós temos, tudo por esse terreno, por esse tesouro que Deus escondeu para você. E esse tesouro só pode ser alcançado com as mãos vazias. Ei, você vai ter que descer da montanha, você vai ter que se desfazer de toda a sua glória, de todo o seu orgulho, de toda a sua vaidade. Como diz Francis Schaeffer, ele fala assim: você tem que chegar para Jesus com as mãos vazias da fé. Deus, eu não tenho nada, porque esse não é um tesouro que você pode comprar, é um tesouro que você tem que renunciar a tudo para recebê-lo, para conquistá-lo. Desça da sua montanha. Eu quero fazer um desafio para a gente descer essa montanha e subir a montanha de Deus essa semana. Se você aceita esse desafio, se você é louco de confiar em mim, pega seu celular para que eu possa fazer esse desafio para você. Pode pegar, vou contar até 5. 1, 2, 3. Pegue seu celular. É para descer a montanha da nossa vontade, subir a montanha de Deus, amém? Coloque seu celular para despertar. 5:30, porque a gente vai estar aqui amanhã às 6 da manhã, para a gente encerrar esse ano em oração ao Senhor. Está disposto a subir a montanha? Eu quero fazer esse desafio para você. 6 horas lá no Cidade Jardim, 6 horas aqui na igreja,
e nós vamos buscar o Senhor, e nós vamos fazer isso porque isso é tudo que importa. Esse é o único topo que importa. Eu sei que a gente esquematiza o nosso tempo, o nosso horário, mas eu quero essa oportunidade, essa semana, fazer dela um momento diferente, especial, onde nós estamos dizendo: Senhor, eu vou descer da minha montanha e eu vou subir a sua. Essa semana eu vou dedicar esse tempo de uma maneira especial, porque eu quero fazer algo significativo, eu quero renunciar a mim mesmo, e é isso o que eu vou fazer. Esse desafio, 1 hora à venda. Você vai vender 1 hora para comprar esse terreno no campo. Você topa? Amém? Faça isso, tenha isso em mente. Eu estou subindo a montanha de Deus. Amanhã a gente vai se encontrar aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse lugar que Deus preparou para nós é lindo. Só que o mundo tenta nos seduzir para a gente continuar na montanha deles. Esse mundo tenta nos seduzir porque ele consegue olhar lá de cima e ver um monte de coisas. É como Satanás tentou Jesus e disse: se você me pedir, se você me adorar, eu vou te dar tudo isso que você pode ver de cima desse monte. Olha, não é isso que nós queremos. O que Deus tem para nós é muito maior. Nós descemos essa montanha de ilusões e a gente está subindo a montanha de Deus, para enxergar com os olhos da fé aquilo que é eterno, amém? Aquilo que é eterno. E eu desafio você mesmo a aplicar a sua fé para enxergar. O mundo precisa ver pessoas, igreja de Jesus, eu e você, pessoas que abriram mão da própria montanha para subir a montanha de Deus, pessoas que estão se colocando no rumo daquilo que Deus preparou. E o próprio Jesus disse: uma luz sobre uma montanha não pode ser ignorada. Ei, essa cidade precisa ver a luz do Evangelho sobre uma montanha de Deus. Eu convido você a abraçar esse desafio e fazer isso. Eu abro mão da minha montanha, porque o que eu quero conquistar, Jesus de fato já ganhou para mim, amém? Você pode orar junto comigo? Feche seus olhos aí onde você está. Pai, nós consagramos e entregamos tudo a Ti. Como é difícil descer da nossa montanha, como é difícil quebrar o nosso orgulho, a nossa vaidade, como é difícil dizer não para nós mesmos e renunciar, sacrificar a tantas coisas que nos dão alegria, nos dão significado, nos fazem sorrir. Deus, são tantas coisas que representam um investimento, talvez o investimento de uma vida. Talvez nós estejamos no rumo, Deus, de algo que é grandioso, mas Senhor, ajuda-nos a ver que o Senhor não vai estar no fim dessa estrada, o Senhor não estará no alto dessa montanha. Que a gente desça, Senhor Deus, que a gente se humilhe, que a gente se rebaixe, abra mão de tudo, para alcançar aquilo que o Senhor tem para nós, para subir a montanha da renúncia, a montanha do sacrifício, onde nós nos entregamos totalmente ao Senhor, onde nós podemos contemplar tudo que o Senhor preparou para nós por causa de Jesus, o perdão dos nossos pecados, a salvação, as promessas, a vida eterna, tudo aquilo que a gente é chamado para viver aqui como fruto do porvir. Ah, Senhor, ajuda-nos a subir a sua montanha, porque é esse o lugar para o qual nós somos criados. Esse é o propósito da nossa vida. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.